Sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito. Você nos acompanha na TV Universitária, canal 14 da Multiplay, também nas nossas redes sociais. A gente está gravando aqui no estúdio Manuelito Eduardo Campos, do Centro Universitário Grande Fortaleza. Bom, gente, hoje a gente está trazendo um tema bastante polêmico. A gente tem até dúvida do que perguntar primeiro, porque são tantas coisas para a gente conversar. E eu trouxe aqui o advogado e ex-servidor público do INSS, Renan Félix, que trabalha com isso já há muito tempo e agora especificamente atuando na área, advogando na área. E para debater com a gente chamou também o Lennon Félix, são irmãos, né? São irmãos dois, atuam na área. E a gente vai debater um pouco sobre a reforma da Previdência, sobre a importância da Previdência Pública, né? Essa história aí do INSS que a gente tanto ouve falar. Renan, Leno, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito. A gente já agradece aí o tempo de vocês para estar debatendo. E vamos começar logo no clímax. Diz que toda história tem uma introdução, tem um clímax. Vamos inverter esse negócio. Meus amigos, a gente está passando por essa fase de mudança, né, de perspectiva de mudança. Hoje o governo já disse que espera algumas modificações nesse projeto. Claro, projeto grande desse que vai impactar. Todo começou esse debate, pelo menos até onde a gente ouve falar, que haveria um rombo ou não haveria um rombo na Previdência. Eu já sei que os dois pensam diferente. Vamos tentar aqui começar, Leno, começar aqui com sua perspectiva. Tem esse rombo que dizem que em 2018 chegou a 290 bilhões de reais o rombo na Previdência? Se tem, o que é que a gente pode trazer sobre isso? Bem, Hamilton, primeiramente gostaria de agradecer o convite da universidade, o seu convite. E realmente é como você mesmo passou, é um tema bastante polêmico, é um tema que já vinha sendo tratado no governo anterior, do presidente Michel Temer. E só para você ter ideia da polêmica, ele passou mais ou menos 1 ano e meio para ele tramitar e no final das contas a gente sabe como foi que aconteceu. Terminou o mandato do presidente e realmente ele não passou nessa proposta, porque é um tema que envolve a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, servidores públicos, né? Então tem essa questão muito polêmica por trás dessa proposta de emenda constitucional. Com relação ao rombo da Previdência, eu tenho um posicionamento que na verdade, esse rombo ele é fictício. Então, isso não é um pensamento só meu, é um pensamento amparado aí com base na Associação dos Auditores Fiscais. Eles fizeram um estudo até para dar fundamentos a uma CPI que foi feita no Congresso sobre essa problemática. E, na verdade, verificou-se que entre 2000 e 2015 existe um superávit de mais de 85 bilhões de reais na Previdência Social. E esse dinheiro está indo para onde? Então, na verdade, esse dinheiro, grande parte desse suposto déficit, a mídia, na verdade, como um todo, ela trata desse déficit, mas, na minha concepção, é uma ineficiência do Estado, primeiramente, em cobrar os grandes devedores. Segundo, o que a mídia não trata e o que não é passado aí pelos canais do governo, é que, na verdade, existe uma desvinculação muito grande das receitas da Previdência Social. Por exemplo, hoje a receita da Previdência, ela não trata só da Previdência unicamente, ela é uma receita da Previdência, da Saúde e da Assistência. Ou seja, então é um orçamento único. A gente sabe que os valores das contribuições eles estão destinados ao fim para qual ele foi criado. Exatamente. Sendo como a gente tem, você falou que a gente tem a DRU, né, aquela desvinculação das receitas da União, prevista lá nos atos das disposições constitucionais transitórias. Perfeito. Isso é importante para o nosso aluno também acompanhar o que a gente debate em sala de aula. Ele pega um determinado percentual e aplica onde ele quiser. Exatamente. Não é isso? Então a primeira pergunta seria essa. Como é que um sistema é deficitário se existe uma desvinculação das receitas da União, onde o próprio governo federal tira dinheiro desse orçamento para utilizar em outras ações do governo? Entendi. Então aí já vem a primeira interrogação, né? Então esse déficit que é alardeado aí na mídia, principalmente, para mim, eu entendo que ele não existe. Na verdade, existe um superávit e se realmente o orçamento fosse utilizado para o fim que ele é destinado, que ele é vinculado, por exemplo, Previdência Social, para pagar os benefícios e serviços da Previdência Social, eu acho que ele não estaria deficitário como estão colocando aí na mídia, né? E aí, Renan, essa situação? Primeira questão, né?
Me colocaram aqui como algoz da Previdência. Na verdade, não é que eu concorde com a reforma, né? O que eu havia falado é que todo sistema previdenciário, baseado numa atualização atuarial, né, que visa a proteção das gerações futuras, inevitavelmente ele vai passar por reformas. Isso aqui não é algo previsto tão somente no Brasil. O que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o que você falou mais ou menos que essa projeção atuarial daqui a tantos anos como é que vai estar a população? Exatamente. É mais ou menos isso. Esse déficit atual, concordo demais com o Leno. Realmente existe um débito a ser cobrado. Então, a dívida que existe hoje, que é tão posta aí nos jornais, na grande mídia, ela poderia ser sanada. Então, o problema atual, concordo em relação a isso. No entanto, previdência tem a ver com projeção. Sim. É a geração de hoje, que o nosso sistema de repartição simples, que vai estar pagando a geração futura. Então, necessariamente, com o envelhecimento da população, a reforma tem que ser vista hoje, ou daqui a 10 anos, 15 anos. Então, um correto planejamento de previdência a título de gestão tem que antever esse tipo de situação. Não pode deixar para reformar a previdência na iminência de uma quebra real. Não é o que está acontecendo hoje. O que é que de antemão eu discordo? A urgência se quer passar um projeto dessa magnitude, porque ele deve ser discutido, amplamente discutido, não só no Congresso Nacional, como deve ser participado da população de maneira até mais direta sobre essas reformas, porque isso aqui vai impactar e muito para quem já está na iminência de aposentar, as novas gerações. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui que dentro desse projeto de reforma seria necessário um mínimo de 40 anos de contribuição para se ter direito a 100% da média salarial, que não é a nossa realidade hoje. Hoje nós temos uma realidade de 30 anos de contribuição para ter 100% da média. Então vamos lá, vamos trazer um pouco a realidade para cá, para a gente do Nordeste. Né? Essa reforma, Leno, pelo seu ponto de vista, se adequa à nossa realidade? É completamente execuível aqui ou não? Principalmente, a gente vê que a maioria dos advogados, pelo menos assim quem está de fora da área previdenciária, advoga para a área rural. Né, que são os mais afetados, né, são mais afastados aí do auxílio de um governo como forma geral. Aqui não vai numa crítica nem governo A, B ou C, mas geralmente está mais distante. E que geralmente os advogados chegam para dar esse auxílio, então eles buscam, né, a própria defensoria, buscam o Poder Judiciário. Essa nova realidade se adequam a eles dentro da nossa realidade do Nordeste e voltada aí principalmente para a aposentadoria rural. Hamilton, eu vejo com muita preocupação essa reforma da Previdência, principalmente quando ela é voltada para os trabalhadores rurais. O que acontece hoje na proposta de reforma da Previdência? Vai haver uma exigência de uma contribuição em torno de R$600 anual para o grupo familiar do trabalhador rural. Ou seja, como é que acontece hoje na realidade? O trabalhador rural, para se aposentar, ele tem que ter a idade mínima, um homem 60, mulher 55, e ele tem que comprovar 15 anos de atividade rural no período anterior ao requerimento dele no INSS. Isso hoje? Isso hoje. Tá. Então, hoje eu tenho a minha idade lá, eu sou homem, tenho 60 anos, moro lá com a minha família, trabalho no campo, e eu quero me aposentar. Eu dou entrada no INSS, hoje eu não tenho que contribuir para o sistema, ou seja, eu não pago mensalmente uma contribuição como trabalhador urbano, por exemplo. O que eu tenho que comprovar para a Previdência Social, na verdade, são 15 anos anteriores de trabalho rural, ou seja, que eu trabalhei com o meu grupo familiar, com meu pai, minha mãe, enfim. Que é a nossa realidade aqui. Que é a nossa realidade. E no nosso grupo familiar hoje de trabalhador rural, praticamente ele lida com a agricultura de subsistência. O que é essa agricultura? Eu planto para me alimentar e para alimentar minha família. Ou seja, eu não tenho um excedente que eu comercializo no mercado local. E a proposta hoje ela vem trazer exatamente isso, que essa comercialização incida um percentual em torno de R$600 anual. Então ela vai onerar bastante a família do trabalhador rural e eu vejo com muita preocupação e, na verdade, um retrocesso muito grande com relação à garantia do direito social do trabalhador. Ou seja, você não é só o fato de você contribuir ou não. Se você verificar hoje como é a situação de trabalho de um agricultor no interior do estado, por exemplo, trabalha de sol a sol, tem uma expectativa de vida muito menor devido à penosidade do próprio trabalho. Então, você exigir que aquela família que mal pode se sustentar com o que produz, ainda comercializar e pagar o governo, eu acho, na verdade, um grande retrocesso nos direitos sociais do trabalhador.
Eu vejo com muita preocupação esse ponto. Esse é um problema de um país como o Brasil, né? De dimensões continentais, realidades completamente diferentes. Talvez essa realidade se aplique ao Sul e Sudeste, mas aqui para o Nordeste fica bem distante, né? Exatamente. Pois não. Só interromper. Claro. Além disso, é extremamente interessante a gente pontuar que vai haver aumento na idade, né? A mulher agora vai se equiparar ao homem aos 60 anos, né? Para o trabalhador rural. Além desse incremento desse pagamento de R$600, que existe a benesse de caso seja um ano ruim, pagar até o ano seguinte, até o meio do ano seguinte, esse valor de R$600. Enquanto servidor público, né, infelizmente eu pude presenciar esse estado de calamidade mesmo, que o trabalhador rural cearense, nordestino, acho como um todo, vivencia. Anos repetidos de seca, pessoas que realmente só têm o sustento em programas assistenciais, Bolsa Família. Eu acredito que a implementação dessa medida sem um estudo da realidade nordestina, sobretudo, né, vai trazer um impacto realmente muito negativo para esse tipo de segurado especial. Outra preocupação também que a gente tem eu estou agora perto de me aposentar, Renan. Que a grande maioria, quem está nessa fase no limbo, é que é complicado. Se eu me aposentei, ótimo, estou aposentado. Se ainda me falta aí uns 30 anos aí para me aposentar, também não estou preocupado agora. Mas quem está aqui, eu vou me aposentar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Qual o impacto, Renan, que essa pessoa vai sofrer agora, em havendo essa mudança? Pois bem, começando. A principal reforma, vamos tentar aqui... Tem tantos pontos, né? As inúmeras começando aqui as inúmeras mudanças. A primeira grande mudança que o governo tenta implementar é realmente o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Que hoje, o homem, caso não seja professor, né, de ensino infantil e médio de ensino fundamental, ele aposenta com 35 anos de contribuição, independente da idade, e a mulher aposenta com 30 anos, né? Então, a primeira proposta do governo é acabar com esse tipo de aposentadoria. Renan, então tenho que sair correndo até o INSS, lotar o que já está superlotado. Não, na verdade ele planeja regras de transição para esses casos. Vou citar um aqui, depois o Leno, se quiser citar uma outra. A principal regra para essa pessoa que já está na iminência de aposentar seria aquelas pessoas que têm até 2 anos faltantes de período. No caso, o homem, se ele tiver com 33 e a mulher, se ela tiver com 28 anos, faltando 2 anos para aposentadoria, eles vão pagar um pedágio de 50% sobre o período que está faltando para poder aposentar. Qual é a grande dificuldade? Na verdade, eles vão aposentar, porém, com o fator previdenciário, que é o grande vilão da aposentadoria. Que a grande maioria da população, inclusive a gente não consegue entender esse negócio. Se você não for técnico, ou se você não trabalhar na área, o que compete a nós, contribuintes? Somente retirar esse dinheiro e depositar lá, porque eu não faço a menor ideia do que acontece. Né? O que é o fator previdenciário? Só para deixar claro aqui a situação. O fator previdenciário são 3 aspectos que são considerados na aposentadoria, que multiplicam a média da aposentadoria e tendem a reduzir. Quais são esses fatores? A idade que a pessoa tem, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição. Tomando como parâmetro a idade da mulher de 60, se você, por exemplo, vai aposentar sendo mulher com 52 anos, então faltariam 8 anos para a idade de referência. Então, é um aspecto negativo, puxando para baixo. Se ela tem uma idade reduzida, a expectativa de sobrevida dela é alta. Então, é um segundo aspecto puxando para baixo. Por mais que ela compense tendo mais tempo do que o necessário para aposentar, se ela tiver 31, 32, é só um aspecto positivo contra 2 negativos. É como se a gente estivesse puxando o Leno aqui, nós dois, e uma pessoa estivesse puxando para lá. Então, causa reduções aí de 30%, 40%, até 50% no valor da aposentadoria de quem resolve se aposentar de maneira precoce. Na verdade, na grande maioria das vezes, o fator previdenciário é para ter uma diminuição no valor da aposentadoria mesmo, né? Na grande maioria das vezes. Diminuição no valor e também na quantidade de aposentadoria pedida, ao que me parece. Né? Então vamos lá, a gente está com esse fator hoje, né? Fator previdenciário, né? Para poder fazer o cálculo. Anos antes a forma era outra e agora se propõe outra forma. Mais uma pergunta polêmica aí, eu vou colocar a bola agora para o Leno. A gente tem alguma segurança jurídica que o próximo governo não vai fazer uma nova mudança ou seguindo o ditame
de que o Renan disse que, pela própria forma atuarial da aposentadoria, é esperado que haja uma nova mudança daqui a 10, 15 anos. Na verdade, o sistema previdenciário hoje ele é muito inseguro do ponto de vista jurídico, porque assim, o próprio termo previdência, ele dá a entender que é uma programação que você faz para no futuro você ter direito a algum benefício. Uma previdência para você prever algo. Você prever o seu futuro. Então, para que eu possa prever alguma coisa, eu tenho que ter um mínimo de segurança para que eu possa adotar algumas medidas. E hoje a legislação previdenciária é extremamente mutável. A gente tem mini reformas a todo momento, através de leis ordinárias, MP, né? de medidas provisórias, o que é, na né? verdade, um verdadeiro um absurdo, absurdo, né? Então a gente tem micro-reformas a todo momento e fica praticamente impossível você ter essa previsão a contento, né? Você fica sempre ali no limbo, esperando uma mudança, que você está chegando no momento de implementar os requisitos para se aposentar, vem uma reforma ali, joga um pouco mais para frente. Então, assim, o direito previdenciário, devido a essa quantidade de reforma legislativa, a gente vive um momento de bastante insegurança. E assim, eu queria complementar só um pouco aqui a fala do Renan, ainda com relação às regras de transição. A gente, além dessa questão dos 2 anos, é importante esclarecer que, na verdade, a pessoa que tem os 2 anos, ela entra nessa terceira regra de transição, que a gente chamou, né? E existem mais 2 regras, que é uma levando a questão da pontuação, né? Que hoje a gente começa com 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, que isso leva em consideração o tempo mínimo de contribuição e a idade. E existe uma outra regra de transição, que é a segunda, que a gente já leva em consideração, começando de uma idade mínima para a mulher de 56 anos e para o homem de 61 anos. Mínima para se aposentar. Exatamente. Perfeito. É uma regra de transição para não impactar. Idade. Tempo e idade. Tempo e idade. É como se a gente fizesse assim, resumindo, aposentadoria por tempo de contribuição vai acabar. Porém, quem já tem seus tempos assim de contribuição vai pegar essa transição. Na primeira hipótese que ele falou, somando idade e o tempo, se fizer 86 pontos em 2019, né, para a mulher consegue aposentar, e 96 pontos para o homem consegue aposentar. Ou, que é a segunda possibilidade que ele colocou, tem que ter o tempo, 30 anos para a mulher, 35 para o homem e uma idade mínima. Isso com 100%. Não, infelizmente não. Ainda vem a pior parte. Ainda tem essa. Né? A parte péssima da notícia é, apesar de ser uma transição, a gente não vai aplicar a regra atual de cálculo. A gente vai aplicar 60% da remuneração, mais 2% a cada ano. Então, aqui fazendo a matemática rápida, se a mulher tem 30 anos, vai ser 60% mais 20%. Então, ela vai ter 80% da média dela. Então, de partida, sobre aquela média, vamos supor que ela tem uma média de R$2.000, ela já vai estar perdendo R$400, né? Porque é 80%, então vai estar perdendo 20% daquela aposentadoria. Para ela alcançar esse 100%. Pronto, para ela alcançar os 100%, segundo a nova regra, o período básico vai ser de 20 anos. Quem tiver 20 anos vai ter direito a 60% do benefício e 2% a cada ano. Na prática, você vai ter que trabalhar 40 anos para ter direito aos 100% da aposentadoria. Aí, trazendo aqui um contexto, vamos lá. Nossa sociedade hoje, o filho sai cada vez mais tarde de casa, faculdade, mestrado, doutorado, especialização. Vamos supor que você comece a contribuir efetivamente para a Previdência, no emprego fixo, né? Sem contar as oscilações, com 30 anos. Eu quero ter os 100% da minha média segundo a nova regra. Então, vai lá para 75 anos. Os meus 70 anos, considerando que eu contribuí o tempo inteiro, não fiquei desempregado, não deixei de pagar a Previdência. Uns 70 anos, um jovem senhor vai dispor... se não viesse alterado posteriormente, né? Porque ainda existe essa lacuna aí se tem uma dúvida que eu não tenho da Previdência, a idade certamente irá aumentar quando você estiver chegando próximo aos 70. Então, aos 70 anos, você vai dispor de 100% do valor do seu benefício. Né? Daí a necessidade de planejar, E a grande ideia do governo, desculpa interromper, é justamente trazer essa idade mínima para as aposentadorias hoje. Porque, por exemplo, o que é a grande questão de extinguir essa aposentadoria por tempo de contribuição? Hoje, você se aposenta por tempo de contribuição, não tem uma exigência de uma idade mínima. Então, tempo de contribuição, para quem não está muito... 55 anos, 50 e poucos anos, você está aposentado. Exatamente.
Hoje o tempo de contribuição, 35 anos de contribuição para o homem, ele se aposenta, 30 anos de contribuição para a mulher. Não exige hoje, com 16, na legislação, 20, com 50 e pouco, uma idade mínima. Então o governo quer estar trazendo o quê? Uma aposentadoria mais tardia, justamente vinculando esse tempo de contribuição, que antigamente se chamava tempo de serviço, com a questão da idade, né? Então, na verdade, a ideia é prolongar ainda mais essa aposentadoria dos trabalhadores. Né? Acaba caindo. Prolonga o tempo, ou seja, ou diminui, dependendo da expectativa de vida, vai mais para frente, mais para trás. Isso é, enfim, uma pesquisa também, né, para poder saber, tudo é técnico. E diminui o valor a ser recebido, né? E diminui o valor a ser recebido. Isso talvez permita a qualquer governo, aplicando a desvinculação das receitas, tirar mais receita para aplicar em outros setores. Com certeza. Talvez o grande segredo seja aí também e a gente não percebe. É mais ou menos como uma mágica, né? Se chama atenção para essa mão, mas a coisa está acontecendo em situação oposta. Porque a população hoje ela tem a informação exatamente das contribuições do trabalhador urbano, do trabalhador rural, quando é o caso, ou seja, das contribuições diretas. Essa contribuição sobre o lucro das empresas, o CSLL, PIS/COFINS. Exatamente. Claro. Essa contribuição que parte dela é destinada para a Previdência Social e que, na verdade, é bastante desviada ali no meio do caminho, isso gera esse suposto déficit que a mídia lança e que não informa a população. Né? É tirado para outros setores, para a indústria, para obras públicas, né? Para a educação, eventualmente para a saúde, que a gente não... Além da questão da própria sonegação, das renúncias de receita, da ineficiência em cobrar a dívida ativa do Estado, por exemplo, diversas contribuições aí. Houve um estudo dos auditores fiscais no sentido de que os maiores devedores, 82% das empresas estão ativas, ou seja, poderiam estar sendo cobradas e esse dinheiro está entrando nos cofres públicos. E, na verdade, existe essa questão toda que acaba não entrando nesse orçamento e acaba gerando aí esse déficit. A gente tem que ter cuidado, como todo, de não tirar esse valor do bom pagador para suprir o débito de mal pagador. Vamos só fazer a contramão da direção agora. É muito assunto, eu estou pensando em a gente fazer uma parte 2 para complementar. Parte 2, parte 3. Mas só, como o nosso tempo é curto, né, o tempo é um carrasco, vamos fazer a contramão da direção. A gente falou que o governo tem que ser um bom gestor. Mas cada um também tem que ser gestor da sua aposentadoria. Claro. Um dia desse eu estava vendo em rede aberta, né, de televisão, dizendo que uma profissão do futuro é a pessoa ser gestor da aposentadoria que eu falo pública, né, previdenciária. É possível, Renan e Leno, que eu esteja recolhendo a mais do que eu precisaria recolher para me aposentar com 100%? Plenamente viável. Plenamente viável. Primeiro porque a regra ela é muito complicada, né? É uma média que você não vai utilizar na totalidade. Só para completar, ou seja, eu posso estar pagando a mais e aquele dinheiro é perdido. Pode estar pagando a mais, você às vezes faz um aumento nas contribuições visando a aposentadoria melhor e não vai ter esse incremento, porque o período utilizado no cálculo não vai ter mudança alguma. Imagina, por exemplo, você já tem 20 anos de contribuição, aí você resolve estar 2 anos para aposentar, enfim, né, por idade e tal. Eu vou aumentar o valor da minha contribuição para o teto. Esses 2 anos, comparados aos 20 que você já contribuiu, não vai dar impacto relevante. Então, tudo isso a população teria que saber. Só que, assim, culturalmente o brasileiro não tem esse hábito de prevenir. Ele gosta de reprimir. Mas existe, Leno, essa possibilidade de se fazer um estudo e a gente... Não, eu agora vou recolher só exatamente o que eu devo recolher. Existe sim, amigo. A questão da aposentadoria hoje, ela deve ser planejada, né? Na verdade, quando um segurado ele chega no INSS, pouco é explicado para ele como é a forma de cálculo da aposentadoria dele. Isso, profissional liberal, todo mundo contribui. Exatamente. Então, assim, é feita uma análise dessa contribuição dele, mas pouco é informado. O que pega hoje, o sistema faz isso de uma forma automática no INSS e é lançado o valor final para o segurado. Então, se ele saber como foi que aquelas informações entraram... A grande maioria não sabe. Exatamente. E assim, o brasileiro ele tem por costume, realmente, como o Renan falou, em só se preocupar com a aposentadoria no ato de se aposentar. Então, assim, o interessante é que todo brasileiro ele tenha por prática, sempre está pesquisando se a empresa para a qual ele trabalha está recolhendo direitinho, se aquelas contribuições estão indo para o sistema, para gerar aquele valor de aposentadoria dele corretamente no final, quando ele for solicitar. Então, toda essa análise é importante que o brasileiro acabe tendo essa cultura de fazer já desde cedo. Começou a trabalhar, hoje em dia tem um INSS digital, que você pode entrar na internet e você tem um histórico das suas contribuições. Isso tudo é interessante que todo segurado faça, né? Essa análise. Meus amigos, quando a conversa é boa,
passa ligeiro. Verdade. E tem assunto ainda. A gente tem mais coisas para trazer, mais coisas para tratar, para apresentar para vocês de casa, para a gente mesmo. São muitas novidades surgindo. A gente não entendia nem o sistema anterior, quanto mais as novidades que estão surgindo e ainda mais a regra de transição. É verdade. Então, fica já o convite aqui para uma nova oportunidade. A gente já agradece. Convite já aceito. Obrigado. E a gente coloca aí, Renan, 1 minuto para cada um, Leno, para fazer suas considerações finais, por gentileza, Renan. Bem, eu gostaria primeiro de falar que foi visto 1% do que era possível e dizer que eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal é Previdência Inteligente. A gente está gravando uma série de vídeos falando sobre essa reforma, sobre as regras de transição de uma maneira bem simples. Então, acho que o que não foi abordado, se tiverem a oportunidade, busquem lá no YouTube, que a informação é gratuita e a gente tenta sempre colocar da maneira mais simples possível. Diferente da emenda constitucional, que está uma redação aí de 60 páginas para a pessoa ler com várias referências, lá no canal a gente coloca tudo da melhor maneira possível. Muito bem, obrigado, Renan. Doutor Leno. Pessoal, queria mais uma vez agradecer o convite do Hamilton, o convite da universidade, e realmente é um tema bastante amplo que não tem como a gente dissecar aqui apenas no encontro, né? Mas assim, eu gostaria de deixar um recado assim para a população também, é uma reforma drástica, profunda, mas que a população tente se acalmar um pouco também. Por exemplo, quem adquiriu já seus direitos, a gente chama no direito aqui de ato jurídico perfeito, quem já implementou os requisitos, não se preocupe, essa proposta de emenda ela ainda vai tramitar. Isso não é uma lei que é aprovada de um dia para a noite, a previsão é que seja aprovado no segundo semestre de 2019. Então, quem já implementou os requisitos, fique tranquilo, não vai haver mudança. Quem está há 2 anos de se aposentar, também está numa regra, digamos assim, perto das 2 outras regras de transição, numa situação confortável. Então, assim, tentar verificar isso com calma, quem implementou os requisitos, ficar tranquilo e a gente ir debatendo aos poucos, porque são muitas mudanças, certamente terão muitas emendas parlamentares com relação a esse texto original e é isso, a gente fica à disposição, amigo, para esclarecer eventuais dúvidas aí posteriores. No próximo programa, né? E a você que nos acompanhou, realmente a ideia é que a gente traga informação, que a gente chame para o debate, que é importante que a população civil participe também e conheça, né? Sem conhecimento a gente não vai para canto nenhum. Eu tenho só a agradecer a você, querendo nos acompanhar, vá lá nas redes sociais, no YouTube, coloque lá Unigrande, Centro Universitário Grande Fortaleza, a gente também está no Instagram e no Facebook. Então, até a próxima, um forte abraço.